Esse é o nosso maior desejo, ser transformado pelo nosso Deus. E essa noite eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Capítulo número 5, o verso é o 21 ao verso número 24. Então, Marcos, capítulo 5, verso 21 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, verso número 24. E Jesus foi com ele. Hoje é o Dia dos Pais, e essa semana eu estava preparando o sermão, e enquanto eu preparava o sermão eu pensava qual a palavra que Deus gostaria de falar com os pais. E eu fui orando e fui conversando com Deus, pedindo: Senhor, o que o Senhor quer falar com os pais? Porque é um domingo especial, onde nós celebramos juntos, até essa parede bonita, nós fizemos, a Nelinha preparou até um cenário de bexigas com bigode, mas além da celebração, nós queremos ouvir a tua voz, eu disse a Deus. E o Senhor me levou a esse texto do pai com a sua filha, o pai chamado Jairo. E nesse texto, agora nós podemos olhar algumas características, onde o próprio Jairo, ao encontrar-se com Jesus, deixa claro a sua responsabilidade como pai diante da presença do nosso Mestre. E a primeira lição que nós aprendemos com Jairo é que Jairo deixou sua posição e foi ter com Jesus por causa da sua filha. Veja só, verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Então Jairo não era uma pessoa, simplesmente uma pessoa que estava no meio do povo. Diz que havia uma grande multidão, o povo afluía onde Jesus estava, o povo estava onde Jesus estava caminhando, curando, e aquele homem que era um líder na sinagoga, ou seja, era uma pessoa influente na sociedade, uma pessoa formada no judaísmo, também temente a Deus. Agora ele deixa a sua posição e vai até o Senhor Jesus. Talvez você diga: mas isso foi simples. Jairo simplesmente saiu e foi até Jesus. Quero dizer que não foi nada simples. Essa ação de Jairo, na verdade, era uma ação que estaria expondo a vida de Jairo para todas as pessoas. Porque ele, como um líder, como um judeu, ele agora estaria no foco dos olhos de todas as pessoas, que diriam: puxa, mas esse não é o mestre? Aquele que ensina dentro da casa, na sinagoga, aquele que ensina aos seus tutelados, aquela pessoa responsável pelo ensino, ele está indo atrás de Jesus. E Jairo, ao sair da sua situação, ou seja, da sua situação que estava acima de responsabilidade, ele vai ao encontro de Jesus, entendendo que o amor que ele tinha pela sua filha estava acima de todas as suas responsabilidades sociais ou religiosas. Assim também Jesus nos chama a viver esta mesma responsabilidade, quando ele diz que aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. O que Jesus está dizendo quando ele diz negue a si mesmo? É reconhecer quem é o Senhor, independente da sua função, independente do seu trabalho, independente do que as pessoas vão dizer. Assim como Jairo,
que agora ele compreende que a sua posição não traria salvação à sua filha, mas Jesus traria a cura, a salvação à sua filha. Assim também nós, como pais, precisamos ter essa mesma visão de, acima das nossas responsabilidades sociais, está também o nosso amor aos nossos filhos, e não somente de cuidar dos filhos, mas de levar os nossos filhos, a situação, a condição dos nossos filhos ao Senhor Jesus, para que Ele cuide, para que Ele traga cura, para que Ele traga direção, direcionamento. Nós vivemos um tempo onde a responsabilidade social parece que está perdendo, vai se perdendo na caminhada, onde pais hoje eles estão se colocando numa posição onde o meu filho, eu não quero ser tão rígido com o meu filho. Ninguém está falando de ser rígido, nós estamos falando da correção e do amor, um amor que vai além, um amor que está acima de todas as coisas, porque quando você leva o seu filho à presença do Senhor, o Senhor também o prepara, o Senhor também o levanta. Assim como Jairo, que ele leva a situação da filha dele ao Senhor Jesus, agora você também tem a oportunidade de hoje levar os seus filhos ao Senhor Jesus, independente do que os outros vão falar. Tem pessoas que dizem, não adianta, a oração não cura, a oração não salva, a oração cura. A palavra de Deus tem sido presente nas nossas vidas. Hoje pela manhã, quando nós estudávamos a questão profética, a presença de Jesus e as suas falas proféticas, nós vemos que a palavra de Deus vai se cumprindo a cada dia, a cada momento, e nós temos essa responsabilidade de ter a visão de Deus para os nossos filhos. Por isso, pais, você precisa levar seus filhos ao Senhor. Você precisa deixar todas as coisas como secundárias e levar o que você ama verdadeiramente, os seus filhos, à presença do Senhor. Deixa Jesus cuidar, deixa Jesus trazer cura. A segunda verdade que nós encontramos ainda no mesmo verso, Jairo, além de deixar a sua posição na sinagoga, olha só, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então Jairo prostrou-se diante de Jesus com súplicas. A segunda lição que nós aprendemos, se primeiramente Jairo deixou a sua posição e foi ter com Jesus, agora Jairo prostrou-se diante de Deus. Eu tenho visto inúmeros relatos de mães, de pais, que dizem que têm orado pelos seus filhos, têm se colocado de joelhos diante de Deus pelos seus filhos. E o que Jairo faz é exatamente isso. É a segunda lição que ele nos ensina, que precisamos nos prostrar e orar pelos nossos filhos. Clamar ao Senhor. Tem coisas que estão longe da minha mão e da sua mão. Tem coisas que nós queremos que fosse diferente, mas não são diferentes. Por quê? Porque tem coisas que vão além daquilo que nós podemos fazer, mas não está longe da vontade de Deus, da presença de Deus. Deus continua realizando e fazendo grandes obras. A transformação, apesar que você diz, é o meu filho, a transformação ou a conversão, ela não vem porque você é um bom cristão, porque você é um bom pai, porque você é uma boa mãe. Ela vem, a transformação e a conversão vem porque o Espírito Santo de Deus toca e abre o entendimento dos nossos filhos, para que eles tenham a visão de quem é o Senhor, de quem é Deus. Por isso, o prostrar-se é dizer, Senhor, eu não tenho o que fazer. Aquele que se prostra, aquele que se rende, é aquele que diz, eu não tenho mais o que fazer. Não está mais nas minhas mãos, mas está nas tuas mãos. Assim como Jairo, ao se prostrar diante de Jesus, ele está dizendo, a minha filha, agora ela não está mais ao alcance das minhas mãos resolver,
mas ao alcance do Senhor resolver. Deixa Deus resolver, deixa Deus entrar na sua causa. Esse é o pai que olha para o seu filho com amor. Às vezes você tem o desejo de corrigir segundo a sua vontade, porque você acha que é assim, porque tem que ser assim, porque eu gosto que seja assim. Mas eu quero dizer para você que quando Deus age, Deus vai tratando, moldando, e o seu filho, a sua filha, eles reconhecem no temor do Senhor o valor dos pais. Percebe que é diferente? Porque agora não está mais na mão dos pais, mas está numa ação do Senhor. Assim como Jairo está dizendo: Senhor, eu preciso. E por isso ele vai dizer, insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Por isso, se no primeiro momento Jairo deixou a sua posição, no segundo Jairo se prostrou, e no terceiro Jairo reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Veja só: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Agora o que ele está dizendo? Jesus, apesar de eu ser um líder na igreja, apesar de eu estar na liderança, apesar de eu sei que somente a tua mão, somente o poder do Senhor, somente esse poder que emana do alto, que está sobre as tuas mãos, pode fazer um milagre. E esse poder, reconhecer essa autoridade, reconhecer quem é Jesus, reconhecer o seu poderio, reconhecer que Ele é o único que tem o poder sobre a morte, assim é a visão do Pai. Um Pai que reconhece que em Cristo Jesus não há esperança sem Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Agora há esperança para o homem e para a mulher. Assim para os filhos precisam do Senhor, precisam ser alcançados, e somente esse poder, essa autoridade de Deus, para levantar eles como servos, para eles caminharem no caminho do Senhor, e até lá na frente, quando ficarem adultos, terem este entendimento do alto. Os filhos, eles foram criados para a honra e glória do nosso Deus. Os filhos foram criados para exaltar ao nosso Deus. Mas nos cabe o direcionamento. Porque o filho, quando ele é direcionado no Senhor, agora você não recorre mais ao filho, dizendo: filho, se você não fizer, vou chamar o pastor aqui. Não, se você não fizer, se o filho está sendo desobediente, agora você diz: eu vou conversar com Deus. Eu vou conversar com o único que pode domar o coração do homem e da mulher. Deus. Deus pode todas as coisas. Deus é o único que pode domar o coração do filho rebelde. Deus é o único que pode transformar a situação, independente do tamanho que ela pareça, independente do tamanho do gigante. O Senhor tem a autoridade e Ele levanta servos. Talvez, como Davi, apenas com uma funda, como que chama lá, um estilingue, e derruba um gigante, no qual amedrontava todo o exército de Israel. Como pode? Será que Davi era tão certeiro? Será que Davi era tão bom? Davi estava nas mãos do Senhor. Por isso, ele conseguiu derrubar o gigante. Por isso você também, quando colocar os seus filhos diante de Deus, quando você colocar-se na brecha para servir como pai, Deus vai honrar você. Deus vai te levantar como vaso de honra, como bênção. Porque o nosso Deus tem poder e autoridade. Assim como Jairo reconhece em Cristo Jesus, ele está dizendo: minha filha está à morte, mas o Senhor pode. O Senhor pode impor as mãos sobre ela, ou seja, a autoridade do céu está sobre as suas mãos, e ela será curada, e ela viverá. Jairo não tinha a dimensão, talvez, desse ser salvo e viverá,
Talvez para Jairo seria uma cura momentânea do mal que acometia a sua filha, mas as palavras nos levam a um aprofundamento muito maior, porque ter a salvação do Senhor, ter a salvação para a vida eterna, é o que nós precisamos desejar para os filhos. É essa salvação. A pessoa, muitas vezes os filhos estão com saúde, aparentemente bem, o corpo saudável, mas estão cheirando morte. Porque estão mortos em delitos e pecados e vão virando dentro desse pecado. E agora, quando Jesus entra na história, ele está dizendo: calma, eu vou com você. Verso 24, Jesus foi com ele. Porque Jesus é o único que pode tirar aquele que está no estado de morte para a vida. Quero concluir esse sermão lembrando desses 3 pontos. Jesus deixou sua posição, Jairo deixou sua posição, Jairo prostrou-se diante de Jesus, e Jairo reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Mas a conclusão que eu quero tirar desse texto, a primeira, quando Jairo foi até Jesus, agora o texto inverte e diz: Jesus foi com ele. Então, que privilégio! Quando você orar, quando você se levantar e clamar e se colocar na presença de Deus, Jesus vai com você. Jesus vai com você na sua causa. Jesus vai na sua história. Ele vai estar com você. A segunda lição que nós encontramos, agora, se você virar um pouquinho a página aqui, continuando o texto, verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Aqueles homens vinham da casa dele com a péssima notícia: a sua filha morreu. Agora verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Assim também o Senhor, nessa conclusão, diz: se a situação está ruim, crê somente, não temas, crê somente. E chegando à casa do chefe, todos choravam. E ao entrar, deixa eu voltar aqui, ó. Agora verso 41, o último ponto da minha conclusão. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus é o único que pode tirar os filhos do estado de morte eterna para a vida. Jesus é o único que pode estender a mão e dizer ao teu filho: levanta, volte à vida. Concluo mais uma vez, ainda no mesmo texto de conclusão. Deixa Deus usar você para você experimentar essas grandes bênçãos que Ele reservou. Que Deus te fortaleça e você se torne um pai segundo o coração de Deus, segundo o modelo de Jairo. E Deus te fortaleça para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos orar neste momento por todos os pais que nos assistem. Por pais, ó Pai, que muitas vezes têm sentido-se fracassado quanto à educação dos filhos, têm sentido limitado quanto ao alcance dos seus filhos, mas nós queremos pedir a Tua bênção sobre os pais. Que eles sejam levantados para a honra e glória do Senhor, como varãos, ó Pai, que obedecem e ouvem a Tua voz, que caminham sempre em oração, sem medo de se prostrar, reconhecendo o Teu poder, Tua autoridade e, acima de tudo, entregando os filhos no altar do Senhor. Que o Senhor derrame, ó Pai, sem medida a Tua bênção sobre a vida dos pais. Traga a eles, ó Pai, um renovo vindo do alto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os pais.